Aleluia. Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. A igreja diz amém? É verdade. É agradável cantar louvores ao Senhor. É isso que diz o Salmo de número 135, os 3 primeiros versículos. Obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. É agradável servir ao Senhor Jesus no meio de vocês. Trago um abraço de gratidão do pastor Urban de Quatá, do pastor Edinaldo de Tupã. Recebam, por favor. E a gratidão da Igreja Batista da Graça, que teve hoje a presença nossa e também da orquestra por ocasião do seu aniversário. O conselho nos liberou, nos abençoou, e em nome do conselho nós fomos e levamos uma saudação da igreja. E eles estão agradecendo e retribuindo a essa liberação e bênção para estarmos com ele hoje pela manhã. Muito, muito obrigado. Obrigado pela compreensão dos irmãos. Queridos, acima deste templo físico tem um teto. E há algum tempo o nosso teto do prédio ao lado tem precisado de uma reforma. Tornou-se urgente por conta das chuvas dos últimos dias, infiltrações e mal-estar que isso causou em alguns ministérios por conta desse teto. A mesa se reuniu e verificou a necessidade de trocarmos o teto. Todo ele. Não tem como aproveitar madeira ou telha, vai ter que ser trocado tudo. E nós fomos levando, segurando um pouco, e segurando um pouco mais. No final do ano passado, nós ganhamos uma oferta de uma família da igreja que doou placas solar, para energia solar. Isso permitiu que nós agilizássemos a troca do teto, porque não tínhamos como colocar as placas solares em cima de um teto já carente, prestes a cair. Nós agradecemos muito à igreja e nós então queremos envolvê-los nesta campanha para a reforma do teto. É necessária. Hoje nós contamos com 31% deste alvo de 35%, deste alvo de R$40 mil. Nós precisamos levantar. E logo após cessar as chuvas, nós vamos começar então com a reforma do teto. As placas foram doadas pela Dani Almeida e o Bruno. E elas já estão aqui na igreja, esperando então essa troca do teto. Eu quero agradecer o envolvimento dos irmãos e dizer que realmente é necessário para isso. Outra coisa necessária é a sua presença aqui domingo às 9 horas. Teremos uma Assembleia Geral ordinária. Esta Assembleia estatutária é para a leitura de relatórios. Durante o mês de março, os líderes de ministério fizeram seus relatórios relativos ao ano passado, das atividades do ministério, das congregações, e nós iremos fazer um resumo e apresentar à igreja em gratidão o que fez o Senhor em 2018. E todos vocês estão carinhosamente convidados para isso. E por falar em convidados para isso, eu queria convidar a dona Ieda Rafael, a nossa obreira, que desde sexta-feira está de férias. Ela tem tantas histórias para contar, tantas experiências para compartilhar. Queria que a Ieda viesse aqui à frente. Ela chega exatamente no culto de missões. Providencial. Ieda, ela tem uma palavra para a igreja. Certamente outras ocasiões haverá em que ela vai falar, tá bom? Agora ela vai trazer uma palavra de gratidão, por gentileza, minha irmã. Graça e paz, minha amada igreja. Amém. Como eu fico feliz. Toda vez que eu fico aqui na frente, eu estou muito feliz, porque é bom demais ver o rostinho de vocês. Às vezes eu dou uma saudade dos hinos,
né? E eu estou tentando levar para a nossa igreja o hábito de cantarmos hinos. Lá não tem um hábito. Aí eu chego aqui, eu quero cantar. É bom demais. Mas eu estou aqui para agradecer a igreja pelo carinho que a igreja tem por mim. Eu sei que nós estamos na caminhada já tem muitos anos, né? Mas nem vou falar porque vocês vão descobrir minha idade. Não é? Então deixa quieto. Mas a igreja tem sempre caminhado comigo e eu estou muito feliz. Eu quero agradecer os irmãos, que vocês têm orado por mim. Tem muitas pessoas que se preocupam, ligam, mandam WhatsApp. E quando teve aquela confusão lá em janeiro, né? Aí ligando, e aí, Edu, como é que tá? E as bandidagens? Está colocando fogo na igreja, não está pondo fogo na igreja? Muita gente me procurou, se manifestando essa preocupação. E Deus nos abençoou, nos guardou. Não aconteceu nada com nenhuma das igrejas em Fortaleza, né? Pelo contrário, houve uma ordem lá dos bandidos que, assim, fecha tudo, menos a igreja. Oh, beleza, porque a gente pode orar, né? Bora, vamos orar para esse povo. Mas foi Deus agindo, né? Então, Deus é maravilhoso. Deixou as portas abertas para que nós pudéssemos orar. Então, eu quero aqui manifestar minha alegria, minha gratidão, a gratidão dos irmãos nessa preocupação, da oração, de saber se eu estou bem, se eu não estou bem. E eu queria, na verdade, poder dar para cada um uma lembrancinha, um presente. Pega para mim, por favor. Mas, gente, se eu for dar uma lembrancinha para cada um, não dou conta, né? Então, o que é que eu fiz? Eu trouxe um presente para a igreja. Tá? É uma coisa simples. É uma toalha para a gente colocar na nossa mesa na hora da ceia. E toda vez que vocês tiverem a ceia e tiver a toalhinha, aí vocês vão poder lembrar que eu estou presente, eu estou aqui. Tá certo? Então eu vou deixar aqui. Pastor, receba aqui a minha lembrancinha para a igreja. Tá certo? Veio lá do Fortaleza. Olha que chique. E vocês estão sempre convidados. O dia que vocês tiverem a oportunidade, estiver de férias, quiserem passar por lá, a casa está aberta. Pode ir, a gente dá um jeito, e se não tiver, a gente cria, mas a gente quer todo mundo junto. E Deus abençoe os irmãos, viu? Muito obrigada. E eu gostaria que vocês continuassem orando por mim, e eu coloquei aqui 3 pedidos que eu acho que seria importante a gente estar orando, já que os irmãos oram, né, sempre por mim. Eu gostaria que vocês orassem pelos novos convertidos. A perseguição de quem se converte no Nordeste é muito grande. Muito grande. Quem é nordestino aqui sabe como é que a coisa funciona. Pede amizade, pede parente, pede vizinho, pede até quem tem comércio, pede até pessoas que compram. Porque se vira crente, então não entra mais naquele comércio. Então é muito difícil uma pessoa que é convertida. E nós temos algumas pessoas convertidas. E elas têm sofrido essa perseguição. Né? E para elas é difícil. Imagina, você, um filho ou uma mãe, se converte, de repente o filho não fala mais com a mãe, porque a mãe se converteu. Quem é mãe sabe a dor que isso. Né? Então eu queria que vocês estivessem orando por isso. Temos, por um outro lado, as famílias que nós estamos evangelizando. Muito catolicismo. Né? Lá em cada casa você acha assim, 10, 15 santos diferentes. E tem muita gente que bate tambor ali. Aqui a gente quase não vê isso, né? Mas lá tem muito. Então, para evangelismo ali é muito difícil, mas o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem me ajudado a entrar em algumas casas para poder falar de Jesus. E algumas pessoas falam ainda assim, nossa, você entrou na casa do fulano? Não, eu entrei, qual o problema? Entrei, orei. Você orou? Nunca nenhum crente tinha entrado ali dentro. Então, mas isso é o poder de Deus, não é nada meu. E eu também trabalho com jovens. E eu sei que aqui também tem muitos problemas com jovens. E nós temos 3 tipos de problemas com jovens. Temos os jovens da igreja,
Mas nós temos uma jovem na igreja, que eu estou trabalhando, que ela foi resgatada do tráfico humano. A gente quase não ouve isso. Mas é o segundo maior tráfico no mundo. É o tráfico humano. Ela foi resgatada da Suíça e a gente está fazendo um trabalho com ela, né? Então, eu queria que vocês orassem por essa moça. O homossexualismo lá é muito forte, é muito grande e está entrando nas igrejas. Então, nós também temos pessoas assim, nós estamos trabalhando com pessoas que tiveram alguma experiência nessa área e a gente está lutando com ela para que ela seja realmente resgatada pelo Senhor Jesus. E jovem querendo se suicidar. Jovem que fala, na vida não tem mais sentido, eu não quero mais viver, eu quero me matar. Então, são 3 áreas de jovens que eu trabalho e que eu acho que é muito importante que a igreja esteja comigo em oração. Tá? Deus abençoe e obrigado. Obrigado, meu irmão. Próximo sábado, terá reunião de homens lá na Igreja Cristã Evangélica do Monte Castelo. O pastor esqueceu de mencionar. Então está aí o convite para os homens que já participaram do primeiro encontro. Creio que foi muito edificante. E fica o convite para aqueles que ainda não foram. Olha lá. Tem aí a propaganda do encontro. Vai ser um edificante para a sua vida que quer compreender um pouco mais sobre a sua missão como homem. O que Deus tem falado para os homens através da sua palavra. Então eu estou acompanhando, sei que os preletores têm trabalhado nesse sentido, no sentido de despertar os homens da nossa denominação para realizar o trabalho para o qual todos nós temos sido chamados. Então é homens a partir de 16 anos, cadê o pastor Vinícius, cadê? 16 anos. 16 anos. Então os homens aí estão convidados, não se esqueça, no próximo sábado. Ok, antes de nós orarmos, quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. E na sequência nós vamos cantar o hino 234. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos nesse momento na Tua presença, para prestarmos ao Senhor o nosso culto. Recebe, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, que o nosso coração realmente se incline ao Senhor durante esse período que nós estivermos aqui, congregados, reunidos como igreja. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração através dos cantos, através dos hinos e, sobretudo, através da Tua palavra, que será ministrada pelo pastor Márcio. Que cada um, ó Pai, possa receber aquilo que o Senhor tem preparado para as suas vidas. Colocamos também diante do Senhor o pedido que a nossa irmã Ieda colocou aqui. Que o Senhor esteja realmente, ó Pai, atuando na vida daquelas pessoas que têm ouvido da Tua palavra, que têm crido no Senhor, que o Senhor tem realmente resgatado das trevas, que essas vidas possam crescer e se firmar na Tua presença. Que as famílias evangelizadas, ó Pai, não estejam olhando para as circunstâncias, não estejam olhando para as tradições das suas famílias, mas estejam com os olhos voltados para o Senhor. E que aqueles jovens, ó Pai, possam realmente se firmar dia após dia no Senhor. Não importa a circunstância, não importa o problema, nós sabemos que o Senhor é maior que todas as coisas e que o Senhor tem agido na vida deles. Que eles possam realmente ter uma visão correta do Senhor e que possam realmente se curvar diante de Ti para te servir-te com todo o seu ser. E que o Senhor seja glorificado na vida deles, ó Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode sentar. Vou pedir para os irmãos ficarem em pé para a gente cantar o hino. Perdão, pastor. É que o hino cantar sentado. Desculpa.
Conosco vinde agora dar louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Oh, vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que com amor sem par seu sangue derramou por nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Tudo Ele vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna os seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém, irmãos, pode ser. A nossa geração não é uma geração que tenha como característica a gratidão. Embora a palavra de Deus nos estimule a dar graças e a reconhecer as bênçãos que nós fizemos, como fez a Ieda, veio de longe e trouxe um presente de gratidão à igreja, bonito que ela fez. Há um texto em Lucas capítulo 17, o próprio Jesus dizendo assim: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E apenas aquele estrangeiro com um sentimento de gratidão no coração é que recebe a segunda bênção, que na verdade era maior do que a primeira. A segunda era mais importante e era eterna. Eu queria convidar José Pereira Garcia, que viesse aqui à frente agora. Eu sei que ele está assustado e não sabe o que vai acontecer. Fique aqui. Há alguns anos atrás, ele me procurou e falou de um sonho do coração dele, de criar um grupo vocal. E nós oramos por isso. Depois de outro tempo, ele me procurou e disse: e aí, como é que tá? Vamos começar? Nós já oramos. E nasceu no coração dele a ideia de um quarteto de vozes masculina. Idealizou, ele mesmo convidou, escolheu as pessoas depois de orar. E nós então demos início. E ele disse: que nome? E o nome quem deu foi eu. Desculpem, a falta de modéstia. Eu fiquei pensando, orando, depois de um tempo me veio essa palavra que significa em hebraico vida. E eu falei para ele, ele gostou da ideia e então chamou o Quarteto Zoé. Eu queria que o Quarteto Zoé ficasse aqui junto com a sua líder, por gentileza, na frente dele.
Isso nasceu no seu coração, Zezinho. Depois de um bom tempo, a saúde da sua mãe, a saúde dele, dificultou a sua permanência. Ele reconheceu isso e nós, depois de, acho que foi outubro, novembro, nós começamos a orar por isso. E essa é a primeira vez que o Zoé vai se apresentar sem o seu Criador, sem o seu idealizador. José Pereira, a nossa gratidão. Aceite a nossa gratidão. Esse quarteto Zoé, ele é eternamente grato a você. E eu sei que por você, você iria até o último suspiro. Conquanto voz firme, conquanto homem de Deus, ele vai continuar orando e sendo um conselheiro deste grupo. Alguém que a gente pode recorrer e obter ajuda e cobertura de oração. Mas a nossa gratidão, meu irmão, eu queria orar por você. Eu sei que uma força maior, eu sei que a saúde da sua mãe, da sua tia e a sua inviabilizam a continuação e você recorreu a isso. Eu queria agradecer. Tá bom? Vamos orar? Senhor, diante da igreja, nós apresentamos ao Senhor uma palavra de gratidão ao que o José Pereira Garcia, o Zezinho, nosso Zezinho, teu servo, fez em favor do quarteto Zoé. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ele se dedicou, ele investiu, ele sonhou, ele orou. E o Senhor abençoou. E agora, por conta das circunstâncias de saúde da mãe e a dele, ele se vê, ó Deus, na necessidade de afastar-se um pouco e continuar apenas no grupo de homens como ele tem sido, e é bênção para o grupo de homens. Eu quero que o Senhor o abençoe, como o Senhor fez com aquele estrangeiro que voltou para agradecer a Deus. Nós voltamos reconhecendo o que ele fez e te agradecendo, pedindo que o Senhor abençoe a saúde de sua mãe, a sua saúde, abençoe, Deus, todo o seu envolvimento no coral de homens e abençoe todo o trabalho da mão dos teus servos. E abençoe, ó Deus querido, agora a continuação do quarteto Zoé, sem o seu Criador. Peço que haja na mente de cada um de nós a gratidão a Ele, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. José, obrigado. Os irmãos. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim, as coisas impossíveis nas mãos do meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos
chegamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé. Amém. Convido os irmãos se colocarem em pé. Nós vamos louvar o Senhor agora com nossos cânticos espirituais. Nossa irmã Beth vai estar dirigindo esse momento. O primeiro cântico desse momento diz: és tu a única razão. A única razão de adorarmos ao Senhor não está nunca em nós mesmos, é por quem Ele é e por aquilo que Ele fez na cruz por nós. Então vamos adorar esse Deus que é digno de toda honra e todo louvor. És a única razão.
que meu Jesus, Salvador, não há outro igual a Ele. Aclame ao Senhor todos os dias, com aquilo que Ele trouxer. A palavra diz em Tessalonicenses que o nosso Deus nos dá paz em todas as circunstâncias. Vamos adorá-lo. Vamos lá? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é consolo, cântico desse momento é o cântico tema do nosso mês. E ele tem uma oração muito linda. Santifica-me, purifica-me, me esvazia de mim, até que nada mais me importe, a não ser estar na tua presença. Amém.
Quem subirá? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, este estará diante do Até pouco tempo atrás, durante o momento infantil, eu lembro do meu filho vindo correndo aqui para frente. Agora eu olho ali, está um rapazão sentado ali no fundo e não vem mais participar do momento infantil. Quero convidar as nossas crianças para que venham à frente, esse momento que é delas de louvar o Senhor, antes de saírem para as suas classes.
A música que a gente vai cantar é Quem Fez. Ela fala que Deus criou todas as coisas. Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu? Deus nosso Pai. Queria convidar a igreja para cantar agora com as crianças. Doida. A linda estrela, a linda estrela. Quem fez a linda estrela? Deus nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu? Deus nosso Pai. Orar pelas crianças, pelo culto delas, para que Deus possa falar o coração delas e elas entenderem realmente a mensagem de Deus para a vida delas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos pela vida dessas crianças que o Senhor nos deu, Pai. Pedimos que o Senhor esteja abençoando, levantando o seu rosto sobre elas, ó Pai, abençoando, que essa noite elas possam aprender, ó Deus, que o Senhor abra a mente delas, que elas possam lembrar do que elas forem aprender, ó Pai. Amém. Ensina que elas possam crescer de fato nos seus caminhos e se tornarem homens e mulheres do Senhor, ó Deus. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças até 10 anos podem se dirigir para o seu culto. Os irmãos podem sentar, menos o quarteto Zoé, que vai louvar o Senhor com mais um cântico. Podes falar de paz quando há guerras aqui. Não feliz quando ódio por aí. Seguindo pela estrada sem saber onde ir. Todo
todos correm sem ver o fim. Paz, paz, doce paz, vem desde os céus à terra. Paz, paz, podes ter também, se apenas estenderes a mão. Muitos estão buscando esta paz em coisas que não têm valor. Não tem valor, mas a paz verdadeira que te faz feliz. É possível somente em Deus. Paz, paz, doce paz, vem desde os céus à terra. Paz, paz, tão doce paz. é possível, somente em Deus, em Deus, em Deus. Hoje é nosso culto de missões. Davi, por favor, coloca o PowerPoint. O tema nosso de missões para esse ano é que missões é para a glória de Deus. Antes de nós passarmos a palavra ao pastor Márcio, quero falar algumas coisas para os irmãos. No próximo mês nós não teremos culto de missões na nossa igreja. Não teremos por quê? Porque vai haver a conferência missionária da MEAR, né? Das igrejas que têm evangelho na nossa região, e vai ser aqui na nossa igreja. Então no dia 27 de abril, nós teremos esta conferência aqui. Então nós queremos convidar os irmãos a participar dessa conferência. O preletor vai ser o pastor Glauco. O pastor Glauco é o diretor executivo da Missão Cristã Evangélica. Ele está numa maratona para divulgar a Missão Cristã Evangélica, então ele vai estar conosco na parte da tarde nas oficinas, pode passar? Ele vai estar conosco ali nas oficinas a partir das 17 horas, falando exatamente sobre a Missão Cristã Evangélica. Para participar das oficinas, serão 2 oficinas. Os irmãos têm que fazer inscrição ou através daquele telefone ou pelo link que está ali. Tá? É interessante participar para nós entendermos as mudanças que estão acontecendo a respeito de missões na nossa denominação. Então, sábado, dia 27 de abril. Pode passar mais um? Isso. Esse é o texto que nós colocamos como base para o nosso culto de missões. Está conosco o pastor Márcio Batista. Chega aqui, por favor. Pastor Márcio, eu conheci ele no encontro do Perspectivas no ano de 2017. Isso, deve ser, né? 2017. E nós temos caminhado junto com Perspectivas. Ele deu aula aqui no Perspectivas no ano passado. Eu convidei ele para dar aula esse ano, mas ele não vai poder dar aula porque ele não estará no Brasil. É uma tristeza, porque ele é um excelente professor. Os irmãos que participaram pôde ser edificado pela ministração dele, e certamente nessa noite os irmãos vão ser. Ele vai falar um pouco dele, sobre o ministério dele, e em seguida vai ministrar a palavra de Deus ao nosso coração. Vamos orar por ele? Amém. Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Márcio. Sabemos que o Senhor tem usado grandemente o teu servo na tua obra. Sabemos que através dele muitas coisas têm acontecido no meio de outros povos que ainda não conhecem ao Senhor. Sabemos que ele vai falar um pouco disso nessa noite, e que tudo o que ele disser aqui, Senhor, realmente impacte o nosso coração, que o nosso amor por missões, que o nosso desejo de servir ao Senhor se torne mais forte a partir da ministração dessa palavra. Sabemos que o teu servo tem se esforçado, tem se dedicado, tem até mesmo saído do nosso país para servir ao Senhor, e isso é um motivo de alegria para ele, como é um motivo de alegria para nós recebê-lo aqui nessa noite, sabendo que o Senhor o usará para falar o nosso coração. Ser com ele nessa noite, ser com todos nós aqui, que o nosso coração e a nossa mente esteja atenta para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós.
Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que honra, que prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Trago saudação da minha esposa, que não pôde vir, porque tem sido um final de semana bem ocupado e nós temos 2 filhos, então acaba ficando um pouco difícil para eles viajar. Nós estamos morando ali em Campinas, nesse tempo, estamos aqui no Brasil fazem 3 anos, na semana passada fez exatamente 3 anos quando nós voltamos ali da Malásia, o país onde que nós morávamos. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que é uma amostrinha grátis daquilo que é discutido e falado no curso Perspectivas. E já fica aqui um convite a vocês de fazer parte desse curso, que realmente eu creio que vai fazer diferença na sua vida e vai ajudar você a conhecer a Deus um pouco melhor e qual que é o seu papel nisso que Deus está fazendo ao redor do mundo. Amém? Eu gostaria de comentar, eu vou estar falando sobre esse convite que Deus nos dá através da palavra de Deus. Essa também é uma mensagem que Deus colocou no meu coração e me direcionou a estar compartilhando na maioria das igrejas em que eu estou pregando. Por quê? Porque eu vejo uma necessidade de nós sabermos o que é realmente a missão de Deus e também para nós sabermos qual o nosso papel nisso tudo, o que Deus colocou para nós fazermos, né? Que Ele deu, na verdade, esse convite a nós participarmos de algo que Ele já está fazendo, que Ele sempre planejou e que Ele vai fazer. E antes de tudo, eu gostaria de apresentar a minha família. Sempre gosto de apresentar da mesma maneira. Deu? Tá verdinho aqui, ó. Será que é a bateria? Ah, foi. Maravilha. Essa daí é a minha família. Como vocês podem ver, está escrito aí graça de Deus. Sempre gosto de falar a mesma coisa, é graça de Deus. Porque graça de Deus é favor e merecido. Você acha que eu, feio desse jeito, ia merecer uma mulher desse jeito, uma família desse jeito? Mas nunca, né? É favor e merecido de Deus. Eu era pastor de casais lá na igreja em que eu pastoreava. Eu era um dos pastores, né? Algumas pessoas acham que eu era o pastor da igreja. Não, eu era um dos pastores ali na igreja. Era o pastor de casais. E quando eu estava sempre falando com os casais, eu falava assim: vocês sabem o que é graça de Deus? A minha esposa estava do meu lado e falava assim: isso aqui é graça de Deus. Para eles verem, né, que realmente é o favor imerecido de Deus. Nós temos uma história que nossa apresentação já fala um pouco de nós, né? Eu sou aqui do Brasil, né? Nasci em São Paulo, cresci em Rio Claro, quando eu saí para o campo missionário, eu saí de Campinas. A minha esposa, ela é do outro lado do mundo, literalmente, ela é da Austrália. Esse que eu gosto de brincar com os solteiros, vejam, Deus trouxe para mim do outro lado do mundo. Então, tenha fé. Se você está aí, ó, esperando a sua vez, Deus é fiel, Deus pode. Eu sei que às vezes você dá uma olhada no espelho e você fala assim: será que vai dar? Não, mas Deus pode, é graça de Deus. Confia nele e continua buscando, porque Ele tem a melhor pessoa para você. E nós nos conhecemos na Argentina, nós nos casamos na Escócia, e o nosso primeiro filho, que se chama Joshua, minha esposa chama Amber, por sinal, nosso filho primeiro chama Joshua, ele nasceu na Malásia. E o segundo filho nasceu aqui no Brasil. Era época de Copa, pensei em aumentar um pouco a torcida brasileira, mas não deu muito certo, como vocês sabem muito bem do resultado, né? E Joshua é o Lucas, o nosso segundo filho, também brasileiro, então já somos maioria em casa, né? Não teremos problema lá na hora da Copa do Mundo, para quem vai torcer, já somos maioria, a gente pode dominar ali para torcer para o Brasil ali durante o nosso tempo. Outra coisa que eu acho importante é já esclarecer, né? Dar uma limpada sobre esse elefante branco que fica, né, nos templos onde que normalmente eu vou pregar, ou talvez seja elefante vermelho, né? Que é esse colar aqui. Que eu vejo que a maioria das pessoas, elas olham assim para mim, mas olha para mim, só fica, tem gente que nem olha mais para mim, só fica olhando o colar. Falando, o que é isso daí, né? Será que é algum amuleto, alguma coisa, né? Não é nenhuma urucubaca, não. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Tem algumas igrejas que eu vou pregar, outras,
as senhorinhas, né, normalmente são mais sinceras, falam assim, você que vai pregar aqui hoje à noite? Nossa, quando eu te vi lá fora, eu fiquei até com medo, né? Falou assim, eu atravessei a rua do outro lado porque eu não tava meio assustada, pensei que fosse alguma coisa aí, sabe, esses negócios, a irmã falou de tocar tambor, aí o pessoal já parece um aqui com o negócio do colar, você fala assim, o que está acontecendo, né? Não, mas eu gostaria de compartilhar esse testemunho antes que eu vá para a mensagem, porque eu sempre tento deixar para depois ou no meio da mensagem, mas eu acabo me esquecendo. Então eu vou compartilhar com vocês rapidamente. Esse colar aqui é de uma tribo indígena malasiana. O que aconteceu? Parte do meu trabalho ali na Malásia era trabalhar como terapeuta, e eu visitava alguns centros de reabilitação, principalmente o centro de reabilitação de usuários de drogas que a nossa igreja tinha, e eu acompanhava alguns dos rapazes ali. Tinha um rapaz que ele realmente, eu via um potencial na vida dele maravilhoso. Eu via como que ele estava quebrantado, querendo transformar a sua vida, viver uma vida realmente para glorificar a Deus. E quando ele saiu ele era traficante de drogas. Não só usuário, mas também traficante. E quando ele saiu, ele falou assim, eu estou saindo no mês que vem, eu me formo aqui do centro de reabilitação e eu vou sair, eu vou voltar aí vou voltar para as ruas, né? Vou voltar aí para minha casa, não sei o que direito que eu vou fazer, porque o meu pai não me aceita de volta na casa dele. Deus tocou no meu coração, eu compartilhei com a minha esposa e nós decidimos recebê-los na nossa casa. Para ele vir morar na nossa casa, nós conseguimos um trabalho na igreja para ele trabalhar ali. E ele era um rapaz brilhante, fazia tudo com muita diligência, muito carinho, muito dedicado. E assim, eu fui vendo o progresso dele. Eu lembro uma vez o pai dele foi visitar ele na nossa casa e ele falou assim, o que você está fazendo eu não faço. Porque ele já roubou tudo da nossa casa. Ele já roubou televisão, vendeu até os meus perfumes, desodorantes, tudo que ele podia para comprar em droga. E a gente confiou naquela palavra que Deus tinha nos dado e nós estivemos investindo na vida dele. Depois de uns 6 meses, talvez, não me lembro muito bem, ele falou assim, eu acho que é tempo de eu voltar para a minha terra, né, que era na Malásia Oriental. Ele voltou para lá e com muita tristeza eu falo isso, que ele nunca mais falou conosco, mas depois a gente ficou sabendo que ele voltou a traficar drogas novamente. Depois, não passou muito tempo, e veio um outro rapaz também graduado, que estava para se graduar. Só que esse, eu não via potencial nenhum, vou falar a verdade. Eu olhava para ele, na hora que nós íamos conversar, ele falava assim, o que você quer que eu fale? Eu não sei o que você está fazendo aqui, não sei o que eu estou fazendo aqui. E ele ficava naquelas conversas todas, vocês não falam, eu estou aqui para te escutar, fala como está a sua semana e tudo. E ele chegou um dia, ele falou assim, eu estou para me formar, e depois Deus falou conosco de novo, para nós recebermos ele na nossa casa. Aí eu falei assim, Deus, eu não sei se você, não sei o que está acontecendo, eu acho que você não está entendendo. O primeiro que eu via potencial já não deu certo. Eu acho que essa estratégia sua não está dando muito certo não. E olha, eu estou colocando em risco a minha própria esposa e ficar ali. E esse momento que esse rapaz ia se formar, era 1 mês antes de nós voltarmos para o Brasil, para passarmos férias no Brasil. Significa que a gente ia receber ele na nossa casa, na mesma história, né, dos pais dele, não o recebendo na casa dele porque ele tinha vendido tudo. E ele ia ficar na nossa casa por 1 mês e meio sem ninguém lá. Só ele com o nosso carro, com tudo que tinha na casa. Eu falei assim, Deus, você tem certeza que é isso que você quer? E a gente sentiu que era realmente o direcionamento de Deus. E lá fomos nós, falou assim, você quer morar na nossa casa? Meio que assim, fala não, né? E aí ele falou sim, ele não tinha muita alternativa. Se ele gostasse de mim ou não, ele aceitou vir morar conosco. Passou algumas semanas, nós viemos para o Brasil. Minha oração, ela falava assim, pai, só guarda os ímãs de geladeira. Eu gosto de ímãs de geladeira, gente. Eu gosto, é a única coisa. A gente não tem nem álbum de fotografia de casamento mais. A gente só carrega porque não é muito pesado, né? Quem viaja aqui de avião,
o álbum é pesado. Então a gente tirou todas as fotos do álbum, colocamos nos papéis assim e levamos as fotos sem o álbum, mas os ímãs de geladeira a gente leva. E não importa, a gente dá uma diminuída na quantidade ali de meia, mas para levar um pouco de imã de geladeira. E aí a gente ficou 1 mês e meio aqui no Brasil, não escutava muito dele, o que estava acontecendo nem nada. A gente volta lá para Malásia, ele falou assim, você poderia ir buscar a gente no aeroporto, né? Pelo menos tipo, se ele aparece com o carro, a gente já sabe, o carro está aí, né? Ele foi lá, ele apareceu com o carro, ele falou assim, mas eu bati o carro. Eu falei assim, é mesmo? O que aconteceu? Ele falou, na verdade não foi nem o seu, foi o carro de outra pessoa e agora eu vou ter que pagar esse carro da outra pessoa. Eu já tinha deixado R$400 com ele para caso acontecesse alguma coisa. Eu falei assim, usa esses R$400 que eu tinha te deixado para ajudar no conserto do carro. E assim ele fez. E aí quando a gente chegou em casa, estava tudo lá. E hoje esse rapaz, ele é líder de louvor da igreja, líder dos jovens adultos da nossa igreja e está prestes a casar com uma outra irmã da nossa igreja que está estudando lá e trabalhando na Austrália. E quando nós tivemos o nosso primeiro filho, eles chegaram e falaram assim, na nossa tribo, nós temos esse costume de dar um novo nome para as pessoas. Então a gente gostaria de saber se você gostaria que nós dessemos um novo nome para você e sua esposa. Nós falamos assim, seria uma honra para nós. E quando eles são uma tribo que na verdade eles escutaram o evangelho com uma revelação direta de Deus. Ninguém foi lá pregar para eles, eles tiveram um avivamento entre eles, quase toda a tribo realmente se entregou ao Senhor Jesus ali e eles buscavam realmente a Deus. E quando eles estavam orando, falou assim, não é somente para dar um novo nome para eles, mas para adotar eles. E depois de 40 dias, né, tem que ficar dentro de casa, eles acreditam muito nessa coisa de quarentena da mulher, e na hora que apareceu os 40 dias, nós fomos apresentar nosso filho, aí eles deram esse colar para nós, como significado que nós fazemos parte da tribo deles. Então, não é nada mais que isso, é só um colar. E gostaria de que os irmãos... Nós vamos discutir um pouco o que é a missão de Deus e onde começou a missão de Deus. Porque muitas das vezes que eu tenho perguntado para as pessoas, quais são os versículos bíblicos que te lembram a respeito da missão de Deus? A maioria das pessoas vão falar assim, não, ide por todo mundo e pregar o evangelho, ide por todo mundo e fazer discípulos, Atos 1:8, receberei poderes, o descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e serão minhas testemunhas. Vários versículos e passagens bíblicas que demonstram a maioria das vezes na vinda de Jesus e no Novo Testamento, nos evangelhos e no Novo Testamento. E aí isso começou a me preocupar um pouco. Porque, na verdade, nós temos que saber que a missão de Deus começou muito antes de Jesus. Quando eu pergunto, quando começou a missão de Deus? A maioria de nós fala assim, começou em Jesus Cristo. Mas, na verdade, essa missão de Deus começou muito antes. E ela começou no começo. E é isso que nós vamos ver, que eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia lá no começo. Em Gênesis 1, que nós vamos ver um pouco sobre o que é essa missão de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim, palavra de Deus. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que aqui está dizendo essa passagem aqui? Que Deus, ele desejou, ele nos planejou ser feitos a sua imagem e semelhança. Quem aqui é a imagem e semelhança de Deus? Maravilha. E quando a gente pensa sobre isso, eu não sei se você perguntou isso, mas eu já me perguntei. Na verdade, tem 2 questionamentos que eu acredito que eu tenho muito, já tive mais, hoje eu estou mais tranquilo em relação a isso, mas coisas que eu vejo pessoas se perguntando. Primeiro, eu sou realmente a imagem e semelhança de Deus?
uma coisa é você responder aqui na igreja, quando eu te pergunto aqui, de cima para você, você é imagem e semelhança de Deus. Mas quem consegue se lembrar que é realmente imagem e semelhança de Deus no seu dia a dia? E saber se você é realmente imagem e semelhança de Deus, como que as pessoas, você talvez, você possa saber, mas o que você tem demonstrado de imagem e semelhança de Deus que as outras pessoas podem identificar Deus em você? São perguntas um pouco mais profundas, não é verdade? E aí, se você for pensar o porquê, talvez eu fale um pouco sobre isso agora, e é uma coisa que é importante, nesse nosso entendimento que nós somos imagem e semelhança de Deus, é muito interessante o que Satanás fez, o que o diabo fez ali com Adão e Eva logo após essa passagem. Que uma das tentações, que a tentação de Satanás não era somente oferecer o fruto, né? Que olha o fruto, vocês querem. Na verdade, não é só o fruto. Não o fruto. A Eva não estava com fome, não é verdade? O que ele estava oferecendo realmente a Eva ali naquele momento? Fala assim que ela, se ela comesse, ela iria se parecer com. Então ela estava assim, você não quer se parecer com Deus? E isso é muitas das coisas que Satanás, o diabo, o nosso inimigo, tem feito contra nossas vidas. As tentações que nós temos, na verdade, ele vem nos tentar a nos oferecer algo que Deus já nos deu e ainda muito melhor. Porque na verdade, quando Satanás oferece, você gostaria de se parecer a Deus? E ela comeu desse fruto, não, me parece uma boa ideia, eu quero parecer com Deus. Mas na verdade ela se esqueceu, como muitos de nós já nos esquecemos, que nós já somos parecidos com Deus, porque fomos criados na sua imagem e semelhança. Porque é isso que o diabo faz muitas vezes, ele quer oferecer algo e nos faz esquecer daquilo que Deus, na verdade, já nos deu. Mas tem uma outra pergunta que me veio à mente várias vezes, demorou para eu entender qual era a resposta dessa pergunta, que era, eu entendo, muitas vezes eu não reconheço, e é importante nós pararmos para pensar o que nós refletimos como imagem e semelhança de Deus. Mas a questão que me veio à mente é assim, o porquê que Deus ia me criar? Por que Deus ia criar um homem à sua imagem e semelhança? Você já pensou nisso? Por que Deus ia criar um homem à sua imagem e semelhança? E a resposta já está no versículo seguinte, que às vezes a gente conta essa história como uma linda historinha para as crianças, como nós cantamos aqui com as crianças até, quem foi que criou, né? Quem criou você e eu? Mas por que Deus criou você e eu? O que ele tinha em mente? Para te criar a imagem e semelhança, aqui diz aqui, versículo 28, e Deus, outra coisa aqui que eu acho, só para pontuar esse versículo 27, que Deus, ele é fiel, que Deus, ele teve o desejo de criar o homem à semelhança dele, e depois o 27 diz, e ele criou, ou seja, ele é fiel à própria vontade dele, ele é fiel à palavra dele, e tudo aquilo que ele prometeu para nós aqui na Bíblia vai se cumprir, essa é a nossa certeza. Isso vem nos comprovar, esse versículo nos vem a comprovar mais uma vez que Deus, ele pensou em fazer e ele fez, porque ele é Deus, ele pode fazer isso. O que impediria Deus de fazer a vontade dele? E a vontade dele vai ser feita. Isso que nos dá esperança, que a vontade de Deus prevalecerá. Aqui, versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, por que Deus te criou como imagem e semelhança? Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou Adão e Eva a imagem e semelhança dele? Porque ele tinha algo em mente. E esse algo em mente é a vontade de Deus, é o desejo de Deus. E o que nós falamos em missiologia é a missão de Deus. O que é, na verdade, quem trabalha aqui com os militares, eu nunca fiz parte de nenhum de um serviço militar nem nada, mas o que eu sei é, quando você vai numa missão, você vai cumprir a vontade de alguém.
Alguém estipulou, alguém pensou em algo, alguém planejou algo e falou assim, ó, agora você vai lá e cumpra. Não é verdade? E é isso que nós estamos fazendo. E essa daqui que é a vontade de Deus. E aqui, como eu era pastor de casais, eu já preguei muito desses versículos. Vocês sabem, né? Você vai em encontro de casais, tudo. Sede fecundos, multiplicai-vos. Aí, faz sua parte, não perde a benção, não. É essas coisas que o pessoal fala. Mas, na verdade, isso daqui é uma verdade muito mais profunda do que o relacionamento entre marido e mulher. Por quê? Porque Deus, a vontade de Deus é que te criou a imagem, os abençoadores, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Por quê? Porque no momento que você é criado à imagem e semelhança de Deus, ao você encher a terra, o que vai junto com você? A imagem e semelhança de Deus. Na verdade, o que Deus está falando assim, não é tenha bebês, não tenha pessoinhas, tenha mais, multiplique a imagem e semelhança de Deus, e multiplique essa imagem e semelhança de Deus para encher toda a terra. Por isso que às vezes a gente coloca também um fardo muito grande nas pessoas, você precisa casar, você precisa casar, você precisa casar, porque naquele momento eles precisavam casar, porque não só tinham os dois, eles tinham que ter mais pessoas para multiplicar a imagem e semelhança de Deus. Mas hoje nós não precisamos disso. Nós não precisamos nos casar para sermos fecundos, para multiplicarmos a imagem e semelhança de Deus. Nós podemos ter filhos, procriarmos como imagem e semelhança de Deus nesse mundo aí que está perdido. Quando diz a palavra de Deus, não é bom que o homem fique só, não é bom que fala assim, não tem propósito para o homem ficar só. Por que não tem propósito? Porque o homem não podia se multiplicar sozinho. Mas hoje nós não precisamos nos casar para multiplicar essa imagem e semelhança de Deus. Hoje nós podemos compartilhar a palavra e que as pessoas possam receber e entender que elas são realmente criadas à imagem e semelhança de Deus, e isso que na verdade que é reino de Deus, que é o reinar de Deus, na verdade que essa é a vontade de Deus sendo estabelecida aqui na terra, que nós devemos fazer parte, e esse é o desejo de Deus para a nossa vida, que nós realmente façamos parte dessa multiplicação, enchendo toda a terra da imagem e semelhança de Deus. Só que nós sabemos o que aconteceu, como a gente já falou aqui. No mesmo propósito, mesmo sabendo qual que é essa missão de Deus, olha, eu tenho uma missão para vocês, multiplicar, encher toda a terra da imagem minha imagem e semelhança, ou seja, da glória de Deus, de encher toda a terra da glória de Deus. E nesse processo de encher toda a terra de imagem e semelhança de Deus, nós sabemos o que Adão e Eva fez, não sabemos? Só que você imagina, e às vezes nós temos um pensamento de missão como se fosse mais ou menos assim. Deus falou assim para Adão e Eva, falou assim, encher toda a terra da minha imagem e semelhança. Vocês vacilaram? Ai não, e Deus fica desesperado. Não, agora minha vontade é que eles fossem fazer minha vontade, encher toda a terra da minha imagem e semelhança. Mas foi isso. Deus falou assim, então vou acabar com o meu plano. Não adianta nem eu pensar nessa minha vontade. Acabou, meu plano acabou. Mas os planos de Deus, porque Ele é Deus, aquilo que Ele deseja, Ele vai cumprir. Ele deu uma oportunidade para Adão e Eva cumprirem isso, fazerem parte desse agir de Deus que Ele vai fazer. Eles não fizeram. Depois a gente vai ver um pouco mais para frente, em Gênesis 9, a questão de Noé, que recebe as mesmas palavras. Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Ou seja, o que Deus está falando através da sua palavra? Que a vontade dele não parou. Porque Adão e Eva vacilou e não quis fazer parte disso, ele não parou a sua vontade. E mais para frente, a gente vai ver em Gênesis 12, se vocês abrirem suas Bíblias um pouco mais lá para frente, que também é uma palavra muito pregada nos cultos de missões também, diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o nome. Se tu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Ou seja, de uma maneira muito simplista, que Deus escolheu Adão e Eva, depois ele falou assim, não, acho que é melhor escolher um pouquinho mais de gente, escolher uma família, falou assim, nós sabemos também que Noé e sua família fez a respeito disso, falou assim, acho que pouca gente não está funcionando, vamos escolher um povo, para que me represente e abençoe todas as famílias da terra, porque a minha vontade continua prevalecendo. Eu quero encher toda essa terra da minha imagem e semelhança, eu quero encher toda essa terra da minha glória, diz o Senhor. Ele está nos falando aqui, isso é lá no começo. Ele já planejou isso, ele já desejou isso. Não foi o pecado que veio ao mundo e depois Deus falou assim, então agora eu vou planejar, vou criar missão para redimir o pecado. Não, o desejo dele, a missão dele é muito anterior ao pecado. A missão dele de encher toda a terra era antes, aí veio o pecado que dificultou muito a situação, mas a vontade dele é anterior a essa e prevalece. Ele deu essa opção para o povo de Israel, serão benditas todas as famílias da terra. E eu sei o que vocês pensam, e aqui mostra muito bem a religião, pode colocar mesmo o som, a história das religiões no mundo. E aqui você vê o hinduísmo, né, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, e logo aqui, em mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, Abraão é nascido em Ur, e é aqui que ele recebe essa promessa. Ele falou assim, sejam benditos todas as famílias da terra, e olha onde que eles ficaram. Quero que através de vocês sejam benditos todas as famílias da terra, e olha onde que eles ficaram. Fica de olho nesse azulzinho no percurso desse vídeo, que vai demonstrar aquilo que eles fazem. E eles continuam ali, ó. Esse aqui continua, esse azulzinho, que era o desejo de Deus que ele se expandisse por toda a terra. Aqui o cristianismo já começa a ser difundido, né, através da diáspora, e aqui é uma coisa impressionante, Maomé é nascido em Meca. Olha a velocidade que cresce o islamismo. Aqui a China já é completamente dominada, a China e o Japão e parte do Sudeste Asiático já é dominado pelo budismo também. Aí começa, mais ou menos nessa época, começa as cruzadas, que começa a expulsar os muçulmanos que já tinham invadido a Europa. E aqui começa a história, né? A era que o cristianismo chegou até aqui, as terras tupiniquins, onde nós moramos. Eu não vou ter tempo para passar todo o vídeo, mas essa condição desse mundo ficou mais ou menos parecida até hoje, né? Principalmente, a única coisa que evoluiu muito foi o evangelho na África, que se dividiu entre a África do Norte islâmica e a África do Sul, a África da parte do sul da África, que acabou ficando cristã. Só que uma coisa que me impressiona é que eles tinham uma promessa de Deus. Esse povo escolhido por Deus, que foi realmente um povo escolhido por Deus, mas eles decidiram somente receber e aplicar as regalias, as virtudes de ser um povo escolhido de Deus, e bater no peito e falou assim, somos o povo escolhido de Deus, e às vezes tem até bullying contra as outras nações. Mas eles se esqueceram também que junto de ser um povo escolhido de Deus, não vem somente as virtudes, mas também as responsabilidades de ser um povo chamado como um povo de Deus. Quando a gente leu aqui Gênesis 12, serão benditas todas as famílias da terra, eu acredito que China faz parte desse todas as famílias da terra. O que você acha? Certo? E aqui esse lugar, quando você vai na China, é muito interessante. Deus queria alcançar a China através dos israelitas, através do povo de Israel, como nós vimos aqui. Só que eles não foram até lá. E você acha o que Deus fez a respeito disso? Aqui nós vemos, esse daqui é o templo dos céus, né? Que na verdade é o templo do Deus dos céus, que é lá em Beijing. Você foi lá e o imperador ele ia todos os dias adorar nesse templo aí. Só que o interessante disso aí, o pessoal que veio no Perspectivas já sabe dessa história,
que eles queriam, Deus queria realmente alcançar a China. E aqui você vai ver, o Deus dos céus, na verdade é assim, os céus, e tem um traço, que é o Deus dos céus. Só que esse daqui, o Deus que eles serviam, porque você vai perguntar para a China, fala assim, ó, qual a religião da China? Muitos de nós vão falar budista, mas na verdade a China é um país arreligioso. Mas ele já foi dominado pelo budismo. E se você perguntar para eles assim, ó, o que vocês criam antes do budismo? Eles falam assim, nós criamos em Shandi. Shandi, que é o Deus dos céus. Só que os céus é um tipo um cone assim, o símbolo, né, o caractere chinês do céu é um traço aqui. E esse Deus é um traço acima. Ou seja, ele é um Deus mais alto do que os céus. Que me parece que a gente poderia muito bem traduzir como Deus Altíssimo. Mas será, você conhece algum Deus Altíssimo? Eu conheço um Deus Altíssimo, mas a gente já viu ali naquele vídeo, Israel não chegou lá. E aí a gente começa a ver a história de outros caracteres chineses para ver se esse Deus Altíssimo é realmente, se Deus estava falando com ele através dos caracteres chineses. E se você for ver o caractere chinês de criar, que é Zhao, vamos falar comigo? Zhao, muito bem. Que eu gosto de brincar, né? Você tem que falar muito bem os caracteres chineses no tom certo. Porque se você falar em tom errado, por exemplo, ma e ma são coisas diferentes. Um é cavalo, o outro é mãe. Se você errar, você pode ter um grande problema. Um puxão de orelha, cutucada, é complicado. Então tem que falar no tom certo. Mas vocês estão falando muito bem. Criar nesse caractere chinês, se você vê a história de onde começou, na verdade é a junção de dois caracteres. De algo que se movia ou movendo e através de uma palavra. Você conhece alguma criação que foi de algo que se movia e através de uma palavra foi criada todas as coisas? Me parece que talvez a história desses caracteres realmente falam desse Deus verdadeiro. Não é só mais o Altíssimo. Criar também é assim. Esse aqui eu vou pular rapidinho. São Satanás, o tentador, é Satanás entre duas árvores. E aqui, esse aqui é o que eu mais gosto e está aqui nesse envelopinho aqui, que é Fu. E Fu é bênção. Se você quiser esse envelopinho, eu tenho ali para vocês. Não custa nada, só custa um WhatsApp de você. É só você chegar, mandar um WhatsApp, tem meu telefone ali também. Você manda um WhatsApp com o seu nome, com o seu e-mail, e você mostra para mim e fala assim, ó, acabei de mandar o WhatsApp. Aí você pega ali um envelopinho para você, que é Fu, que é bênção. Quero abençoar a sua vida. Então você leva bênção através, pelo menos, do caractere chinês aqui para a sua vida. E Fu é a junção de 3 caracteres chineses. E hoje eles pensam que é prosperidade, mas na verdade, Fu, a história desse caractere, é a junção de outros 3 caracteres, que é uma pessoa no jardim com Deus. Ou seja, esse Deus Altíssimo, me parece que ele está realmente querendo contar uma história através dos caracteres chineses para esse povo. E se a gente for, só que para você andar com Deus, você não pode andar só você com Deus, porque Deus, ele é justo, ele é puro, ele é santo. Então, para você andar com Deus, você também precisa ser justo. E que é esse processo da santificação que nós fazemos. E qual que é o processo da santificação que o caractere chinês já nos diz a respeito disso? É quando nós colocamos o cordeiro sobre eu. Porque eu sozinho não posso andar com Deus, mas quando eu coloco o cordeiro sobre mim, isso me torna justo. Isso te torna justo. Esse é o processo de justificação que nós vemos na Bíblia. E essa é a maneira que nós pregamos para os chineses. Por quê? Porque na hora que eu falo assim, vamos abrir a Bíblia aí para eu te mostrar, ele fala assim, eu não acredito nisso. Mas eles acreditam nos caracteres chineses. Eles vão falar que isso daí é uma religião, vão falar que é uma religião ocidental, que eles não acreditam nisso. Mas quando a gente vem trazer essa verdade de Deus para eles, eles começam a ver, falam assim, não, esse daí é o Deus que nós cremos. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a vontade de Deus era que todas as famílias da terra, e a vontade de Deus ainda é que todas as famílias da terra sejam abençoadas através do seu povo. Só que Israel não foi até a China, mas Deus não parou o seu plano porque Israel não foi. Deus continuou, se Israel não foi até a China, ele deu um jeito de se mostrar, de se revelar na China. E é isso que Deus está fazendo hoje. A palavra que o pastor José Carlos leu aqui, que nós somos povo santo, raça eleita, sacerdócio reais, hoje está na nossa mão. Aquele desejo de Deus alcançar todo mundo, foi Adão e Eva, foi Noé,
foi o povo de Deus. Jesus Cristo veio e falou para os seus discípulos, e hoje nós vemos que esse desejo de Deus, essa missão de Deus foi compartilhada conosco. O que a gente está fazendo? Mas uma coisa a gente pode ter certeza, porque se a gente for lá para frente e a gente for ler, e essa daqui é a atualidade do mundo, né, que ainda estamos vivendo, né, que muitos povos, mais de 6 mil povos ainda não alcançados, que o nosso Senhor merece a adoração desses povos, que é o desejo dele de receber adoração nessas línguas, mas nós ainda não os alcançamos para que ele realmente seja adorado nessas línguas, e esse é o desejo dele para nossas vidas. Só que uma coisa que a gente sabe, que a gente está aqui nesse momento, que ele falou que nós somos raça eleita, sacerdócio real, para proclamar aquilo que Deus fez na nossa vida. Agora a gente chega em Apocalipse 7 e diz assim, ó, depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam em pé diante do trono, em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. O que eu estou dizendo, Deus ele tinha uma ideia, um projeto, uma vontade, uma missão, antes mesmo de nos criar. Ele sabe que ele deu oportunidade para todas essas pessoas, ele nos dá a oportunidade hoje, e aqui Apocalipse está falando aquilo que ele fala, e que isso pertence a quem Deus é, porque aquilo que ele pensa, aquilo que ele deseja, ele vai fazer porque ele é Deus, e aqui Apocalipse é só o cumprimento disso. Ou seja, participar de missão é participar de algo que Deus quer e algo que vai acontecer. Então quando nós estamos procurando qual que é a vontade de Deus para a minha vida, eu não sei ao certo o que vai acontecer na sua vida, mas o que eu posso ter certeza, a vontade de Deus para a sua vida é que você tenha um conhecimento, que você é imagem e semelhança de Deus, para você entrar nos lugares e refletir essa imagem e semelhança de Deus, que você pode ser parte de algo que Ele deseja de encher toda a terra, não somente o Brasil, não somente São José dos Campos, mas encher toda a terra, para que o nome dEle possa ser adorado por todas as tribos, todos os povos, todas as línguas. Eu não sei se você vai ter um carro novo, eu não sei se você vai ser curado, mas o desejo de Deus continua sendo esse, isso eu sei para a sua vida, isso que a gente deve ser centrado. Eu vou terminar rapidamente, posso só mostrar aquele vídeo, pastor? Com esse povo da Malásia, esse aqui é um rapaz que hoje a gente recebeu na nossa casa, e aqui, isso daqui é um culto de jovens na Malásia, culto de adolescentes na verdade. O pessoal que vem no Perspectiva já sabe, esse daqui é um culto que aconteceu ao domingo, às 7h30 da manhã. E olha como está cheio esse culto dos adolescentes. Mais ou menos 350 adolescentes acordando nesse horário para vir adorar o Senhor. Por quê? Porque eles acreditam, porque eles conseguiram receber e falar assim: Deus ele está se movimentando, ele está fazendo algo e eu quero fazer parte disso. E eles começaram a se movimentar e fizeram um culto evangelístico. E ao fazer esse culto evangelístico, eles começaram a chamar algumas pessoas. E o pastor, né, o responsável pelos adolescentes, falou assim: ó, você fale com eles, mas vem aqui pra gente e fale quantas pessoas que Deus falou para você convidar. No total que as pessoas vinham responder, deu 5.000 pessoas, só que não cabe 5.000 pessoas na igreja. Ele falou assim: vamos cancelar então? Ele falou assim: não, se Deus falou que vai trazer 5.000 pessoas, Ele vai arranjar um espaço para trazer essas 5.000 pessoas. E foi isso que aconteceu, 5.008 pessoas vieram. You know you are a sinner and you need Jesus tonight, you ought to make a decision. He wants to save you tonight. Satan! Satan! In Jesus' name! Let these people! Go! Esse é um país muçulmano. Porque é a vontade dele. Isso é uma sala com transmissão simultânea, eles nem viram o pregador aí. Isso é outra sala. Isso é outra sala. Isso é outra sala. É a vontade dele desde a fundação do mundo. Ele falou que ia fazer. Ele está fazendo. Ele vai continuar fazendo. Até que todos os povos louvem.
E naquele dia 806 pessoas aceitaram a Cristo. Porque é Deus. Porque Ele pode. Porque Ele quer. Pode falar, porque Deus merece a adoração dessa garota. Porque Deus merece a adoração dessa garota. Porque Deus merece a adoração dessa garota. E 167 quiseram ser batizados ali no mesmo dia. Eles falam assim, se você está preocupado com se você vai molhar o seu carro ou não, não é para você ser batizado. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. Ele vai fazer. E espero que seja com você. Deus abençoe, em nome de Jesus. Realmente Deus tem feito muitas coisas ao redor do mundo, muitas delas nós nem ficamos sabendo, porque Ele tem uma missão, e a missão é de Deus. Nós temos o privilégio de participar desta missão. Eu não sei como você tem participado, não sei o que você tem feito, mas o desafio ao nosso coração é nos envolvermos mais com aquilo que Deus está fazendo. Nós temos vários trabalhos na nossa igreja, fora da nossa igreja. De repente você pode se envolver em uma destas áreas que você já conhece. Você pode realmente participar daquilo que Deus está fazendo. Nós vamos louvar o Senhor agora com o hino 440. Serviço do crente. Vamos colocar em pé, por favor? Entregando a Jesus e ali olhando para o Lucas, pensando nos 806 timbés que o Senhor quer caçar ao redor do mundo. Então não tem como a gente cantar sem se emocionar e olhando para eles, eles piscando para mim. E eu imagino Deus olhando para nós nessa noite e dizendo, será que não tem 800 jovens nessa cidade para ser alcançado? Será que não tem 800 adolescentes em situação de risco, ou mesmo de extrema riqueza, precisando de Jesus? Crianças, vamos nós trabalhar. Desculpa, não consegui cantar a primeira estrofe. Vamos cantar a segunda. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor com fervor a servir
pode sentar. Quero agradecer ao pastor Márcio por estar conosco nessa noite, por sua disposição de sair de Campinas e vir aqui trazer a palavra de nosso Deus. Pastor Márcio, no meio do ano, está voltando para o campo missionário. Então, você que vai pegar o envelopinho, você que vai pegar esse envelopinho lá fora, esteja orando por ele, pelo ministério dele, para que Deus continue usando ele na sua obra. Amém? Amanhã, pela manhãzinha, eu vou estar viajando, eu vou para a Vitória da Conquista, eu vou ficar 15 dias lá. Os irmãos lembrarem, estejam orando pela nossa viagem, para que as coisas ocorram bem, segundo a vontade do Senhor. Amém? Nós vamos ter o coral Getsemane agora, a equipe da oração cantando Getsemane, e em seguida o pastor Waldenberg vai estar orando, encerrando e petando a bênção. Amém? Ele carregou a
diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Quero convidar você a colocar-se em pé. Mais uma vez, obrigado por sua presença nesse culto ao Senhor Jesus, em que fomos desafiados a levar essa imagem de Deus a todas as pessoas de perto, as pessoas de longe, aos parentes, para que se conheça em toda a terra o seu nome. Toda a terra precisa conhecer esse Deus, por ser Ele quem Ele é. Quero convidar para estar na porta lateral Diácono Osiro e a sua esposa Valéria, que fizeram aniversário esses dias, por gentileza, tá bom? Na porta central, quero convidar o presbítero Manuel Arantes, ele e a dona Maria, por gentileza. Eu sei das dificuldades de ficar muito tempo em pé, mas vai ser muito bom abraçá-lo ali, tá bom? Na porta da praça, eu queria convidar o neto, que faz aniversário hoje, e junto com ele o Guilherme Librelon, que fez ontem, e a Ana Júlia Garelha, que está conosco, e a gente queria cumprimentá-los. Abençoe esses irmãos e sejam por eles abençoados. Quero que o pastor Márcio esteja junto com o presbítero Manuel na porta central com o pastor, tá bom? Por gentileza. Vamos orar. Ieda, vem cá orar ao Senhor Jesus, nossa missionária no Nordeste, que está em tempo de férias. Convide a Ieda para estar com você, para um lanche, para um almoço. Ela está aí até o dia 16 de abril, não é isso? Amanhã, o pastor José Carlos vai para uma viagem de trabalho. O Otoniel e a sua esposa vão a uma viagem ao Nordeste também. Orem por eles, pela viagem deles. Graças a Deus por sua vida aqui. O Senhor Jesus te abençoe e te fortaleça. Vamos orar. Deus querido, Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, porque Tu és Deus. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor faz. O Senhor é que convence as pessoas, o Senhor é que fala aos corações, é o Senhor que transforma. Tudo é o Senhor e para a Tua glória. Queremos, ó Deus, fazer parte dessa história. Usa-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Usa esta igreja, Deus. Continua a usar esta igreja para o louvor da Tua glória. E que o Senhor, Deus, abençoe o Teu povo durante toda essa semana, para que eles realmente sejam, ó Pai, imagens do Senhor no trabalho, na escola, em casa, na rua, aonde quer que eles estejam. Que o Teu nome seja glorificado por meio da nossa vida, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Ajuda-nos, Senhor, a falar do Teu amor às pessoas. Senhor, derrama a Tua graça sobre nós. Ajuda-nos, ó Pai. Leva-nos para casa debaixo da Tua poderosa mão, protegendo, levando-nos para casa em segurança. Abençoe os irmãos que vão estar viajando durante essa semana, cuidando deles, ó Deus, na saída e na entrada. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, em tudo aquilo que eles necessitam fazer. Cuida, Deus, dos irmãos que durante a semana vão estar passando por médicos, por exames. Ó Pai, cuida dos nossos enfermos, cuida de cada um deles, ó Pai. Cuida do Teu povo, como o Senhor tem feito, desde a fundação até os dias de hoje. Obrigado, Deus, por esse culto, obrigado por tudo. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e te proteja. E se utilize da sua vida para a glória do nome dEle, para que o nome dEle seja conhecido e seja divulgado. O Senhor nosso Deus te fortaleça na fé,
e te faça crescer em conhecimento e experiências novas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias do Senhor Jesus Cristo, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo, com todo o povo de Deus, em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja, e que a paz esteja com você.